Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, nós estamos em um culto de fundamentos, nós estamos falando sobre edificar, e especialmente sobre edificar pessoas, edificar a igreja de Cristo, edificar a si mesmo. Esse vai ser o tema aí, nós vamos caminhar sobre ele. E falando a respeito desse tema, meus irmãos, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, e eu queria te convidar, eu queria te estimular mesmo a você gerar expectativas no Senhor. Sabe, Deus tem sido muito enfático comigo nesse tempo, sobre nós estarmos ligados mesmo. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer algumas coisas, que a gente entra no que nós chamamos de um processo religioso. Entenda bem, não é ruim ser religioso, simplesmente por ser religioso. Entenda o que eu vou dizer. Existe uma parte na religiosidade que é boa. A própria Bíblia fala que só existe uma religião, né? Há um texto do Novo Testamento, eu não estou lembrando agora de cabeça, se eu não me engano é Tiago, que fala sobre uma religião que é pura, ela é sem mácula, ela é boa, e ela é da parte do Senhor, ela está associada à palavra de Deus. Então, a palavra religião, na verdade, né, ela vem de uma palavra original que seria religare, reconectar o homem com Deus. A religião em si, ela não é algo errado, por mais que Deus não se mova pela religião. Entenda, Deus é fiel à sua palavra, e nós não somos adeptos a uma religião, simplesmente por assim dizer. Nós somos adeptos a Cristo, amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus não tem uma religião. Deus enviou o seu Filho para salvar todo mundo e ofereceu a salvação de graça para toda criatura, amém? Mas entenda o que eu vou dizer, porque a atitude religiosa em si, ela não é negativa. Não é negativo você frequentar os cultos. Frequentar os cultos é uma atitude religiosa. Ela é negativa por si só? Não. Ela é uma coisa boa. Ofertar, dizimar, existe uma série de coisas que nós fazemos que são práticas religiosas, e está tudo bem. Essas práticas, elas devem ser feitas, na verdade, né? É importante que nós tenhamos o hábito de congregar. Imagina só, não, eu não vou para o culto porque senão eu vou ser um religioso, porque isso é uma atitude religiosa. De fato, ela é uma atitude que nós tomamos com frequência, de maneira natural. Você não ora no domingo, será que eu tenho que ir para o culto? Deixa eu ver se Deus vai me guiar para ir para o culto. Não, você entende que você deve ir para o culto, que é importante congregar, amém? A religiosidade, ela se torna uma coisa negativa quando ela abandona o seu caráter no sentido do seu propósito de existência. Só faz sentido nós congregarmos e nós estarmos juntos aqui se for para adorar ao Senhor. Não faz sentido eu vir para a igreja com um motivo egoísta, usar a igreja como se fosse um supermercado, sentar no banco, pegar o que eu quero e voltar para minha casa. Eu não venho para a igreja para avaliar o que o ministro vai trazer, se é uma palavra boa, se ela me agrada, se ela não me agrada, se o Ministério de Música cantou uma música que é a música que eu prefiro. Você entende isso? Eu venho aqui para adorar e cultuar ao Senhor. Então a religiosidade em demasia, ou existe uma religiosidade que é negativa. Então entenda, por que eu estou falando isso? Porque Deus tem chamado a atenção nisso. É muito fácil a gente entrar num processo natural, onde a gente sabe o que tem que fazer, a gente vem para cá, mas fica tudo muito natural, a gente já está acostumado, e a gente tem que começar a gerar expectativa naquilo que Deus vai fazer, que não é natural, é sobrenatural. Se nós colocarmos o nosso coração no lugar certo, nós vamos tomar atitudes que são simples e vamos ter resultados extraordinários. Porque Deus vai se mover nessas coisas, amém? Então eu queria te estimular mesmo, fica ligado. Sabe, eu posso falar algo aqui que pode alcançar a sua vida, mas o Espírito Santo pode complementar coisas que você não faz ideia e alcançar respostas no seu coração que você está buscando há muito tempo, amém? Então a gente sempre tem que estar ligado nesse aspecto, não deixar ser uma atitude religiosa apenas, por assim dizer, mas ser sim uma atitude, uma prática que eu tenho, mas tem um propósito. Eu me movo por um propósito, algo que acontece no reino espiritual e não apenas no reino intelectual e racional, amém? Aleluia, glória a Deus. Então fica ligado, porque eu creio que essa noite Deus vai falar ao seu coração, amém?
Enquanto eu meditava sobre algumas verdades, o Senhor começou a construir algo no meu coração, e eu queria começar dizendo que eu entendo que Deus tem para as nossas vidas um start ou uma ignição. Como assim, Bruno? Sabe, a nossa vida ela é composta de ciclos. Nós passamos por ciclos, nós passamos por estações, e toda vez que nós temos uma transição, se abre um novo ciclo, se abre uma nova estação na nossa vida, existe geralmente um rompimento, uma explosão, uma ignição, uma nova graça, uma nova unção. Sabe, quando o Senhor falava ao meu coração, Ele falava acerca de um start ou uma ignição. Eu não sei quantos aqui entendem o que é uma ignição, mas uma ignição é o que acontece quando nós ligamos um carro. Você coloca a chave na ignição do carro e você vira essa chave. Quando você gira essa chave, existe uma série de contextos, peças, ferramentas, componentes e sistemas que trabalham todos ao mesmo tempo para acontecer uma explosão. Perceba, você vira a chave, então ela faz um acionamento de uma parte elétrica do seu carro. Ela vai acionar componentes, mas entenda, existem vários sistemas no seu carro cooperando ao mesmo tempo, existem várias peças no motor, tem uma série de coisas. Há um cilindro com um pistão que vai comprimir, vai ter uma liberação de ar, uma quantidade de gasolina ou do combustível próprio. Tudo isso vai acontecer, o pistão precisa subir e comprimir aquele ar e aquele combustível num momento específico. Todo o carro está trabalhando para aquilo e de repente uma centelha acontece dentro daquela câmara de combustão, e essa centelha faz gerar uma explosão. Bum! E aquela explosão joga aquele pistão para baixo, e a partir daquele momento os outros pistões são jogados para cima. Esse processo ele entra num fluxo onde o motor começa a funcionar. Isso é uma ignição. Então perceba que em todo o tempo Deus tem starts e ignições para a sua vida. Deus tem explosões para a sua vida. E para isso existe uma série de componentes que precisam trabalhar ao mesmo tempo. Inclusive, cada vez que nós nos reunimos em um culto, nós podemos entender que há uma nova ignição da parte do Senhor para a nossa vida. Não é só a cada trimestre ou a cada bimestre. Eu gosto eu sempre utilizava, quando dava aula de artes marciais, eu comentava com meus alunos. Uma vez eu vi um vídeo do Vitor Belfort que eu achei muito interessante. Sabe, nesse tempo de lutas, de artes marciais, elas cresceram muito de uns anos para cá. Começou a se estudar muito os seus oponentes. Quando um atleta ia lutar, ele estudava o seu oponente. Como ele estudava o seu oponente? Ele assistia os vídeos, ele via o seu estilo de luta, ele via quais eram os seus pontos fortes, quais eram os seus pontos fracos. Quando você tem atletas amadores, por exemplo, muitas vezes eles evitam colocar as suas lutas na internet justamente por isso. Ou quando chega perto de alguma luta, eles tiram aquelas lutas justamente para que ninguém estude ali as suas habilidades. Mas quando você fala de grandes atletas profissionais, eles chegam a um nível que não tem mais como você tirar todos aqueles vídeos da internet. Então o cara ele vai lutar sabendo que ele vai ser estudado. Um vai estudar o outro e não tem jeito. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Mas é interessante que o Vitor Belfort ele falou uma vez o seguinte, ele falou, olha, o meu oponente ele tem uma vantagem, porque ele tem como me conhecer, ele tem como me estudar. Mas ele tem uma desvantagem, porque a partir do momento que eu entro na academia para treinar e eu saio, eu já não sou mais a mesma pessoa. Ele me conhece até o meu próximo treino. Depois do meu próximo treino, ele já não me conhece mais. Qual era o entendimento que ele passava com isso? Que a cada vez que ele entrava para treinar, ele dava o seu máximo, explorava os seus limites, de maneira que quando ele acabava de treinar, ele tinha se tornado uma outra pessoa. Se nós levássemos isso para os nossos cultos, ia ser bem interessante, não é? Sabe, quando você tem uma pessoa que pratica qualquer tipo de atividade, seja um esporte, seja uma luta, muitas vezes a pessoa entra na academia e, querido, isso é normal, nós somos seres humanos. Você sabe, se você já praticou qualquer tipo de atividade física, você sabe que tem um dia que você chega lá e você está animado para treinar. Mas não é todo dia que você vai animado para treinar. Tem dia que tu nem está tão animado assim e você vai assim mesmo, isso é disciplina. E nesse dia você faz força para ir treinar, e você às vezes se arrasta e vai lá e treina. Mas entenda, toda vez que você decide dar o seu melhor, você vai extrair de você o melhor que você pode dar. Assim deve ser em cada culto que nós nos reunimos. O desejo de Deus é que cada vez que nós nos reunamos como igreja,
Ele possa realizar coisas dentro de nós, para que nós possamos sair daqui totalmente diferente da maneira como nós entramos. Amém? Aleluia. E Deus, ele tem um jeito específico de trabalhar. Deus, ele tem um jeito de que muitas vezes, qual é o grande problema? É que a gente enxerga de uma perspectiva muitas vezes natural, e a gente acaba não percebendo aquilo que Deus quer fazer. Eu quero te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Deus tem um jeito ímpar, único, peculiar de trabalhar e de fazer as coisas, meus irmãos. Não é à toa que ele vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ele vai dizer: os seus pensamentos não são os meus pensamentos são mais altos. Ele vai falar aqui sobre uma promessa para você de uma paz que excede todo o entendimento. Se é uma paz que excede todo o entendimento, ela vai além da sua capacidade de pensar. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele vai falar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode muito tempo ter tentado fazer a coisa do seu jeito, mas que tal começar a fazer do jeito de Deus? Deus tem um jeito de fazer as coisas. E a nossa motivação, a nossa intenção deve ser justamente captar qual é o jeito de Deus fazer as coisas. Porque quando você começar a captar o jeito de Deus fazer as coisas, você vai começar a perceber a ação de Deus e vai começar a cooperar com ela. Amém? Você abriu lá em Êxodo no capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículo 17 diz assim. Êxodo 13, 17. Você chegou lá? Tendo Faraó deixado ir o povo, só para te contextualizar, aqui está falando da libertação do povo de Israel do Egito, depois das 10 pragas e Deus agindo com mão poderosa para libertar o seu povo. Versículo 17 diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Tinha um caminho mais perto, diga, tinha um caminho mais fácil. Mas Deus não levou Israel pelo caminho mais fácil. Pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Interessante, né? Deus podia ter levado Israel pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais perto. Podia ou não podia? Podia ou não podia, gente? Se tinha um caminho mais perto, não era mais fácil pelo caminho mais perto? Deixa eu te falar, para de insistir em tentar fazer o caminho mais perto, deixa Deus fazer do jeito dele. Fica ligado para onde Deus quer te conduzir. Você fica às vezes desesperado de um lado para o outro, e você esquece que aquele que criou o céu e a terra habita dentro de você, e nada passa desapercebido da sua vista. Ele podia ter levado pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais simples, mas ele não fez. Eu acho interessante quando nós olhamos para o modus operandi de Deus, porque ele é sempre da mesma forma. Isso talvez incomode um pouco a mim e a você, porque nós fomos treinados para sermos naturais, para ficar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente sente. Mas a Bíblia nos chama a viver pela fé, não por vista. Por isso que Deus tem um jeito dele de trabalhar. Quando você olha para Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus chama Abraão e ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que o quê? Que eu te mostrarei. Ele não disse onde era a terra. Sai, Abraão, e para onde? Para onde eu vou te mostrar ainda. Quando você vê o Espírito Santo guiando Filipe, que depois vai ser reconhecido como evangelista, você vai perceber lá em Atos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo, Filipe, está se movendo, realizando um grande avivamento em Samaria, pregando, curando, libertando. O Espírito Santo vira para ele e fala assim: olha, vai para o caminho tal que está deserto. Não fala o que vai acontecer lá. Não seria mais fácil ficar no meio de onde tem um monte de gente sendo curada, milagres acontecendo, grandes avivamentos, muita gente sendo salva, os demônios fugindo? Vai sair dali para quê, meu irmão? Mas Deus tem o jeito dele trabalhar.
Deus tem um propósito. Deus vai te mover através de um propósito. Você tem um alvo. E não se engana, o alvo de Deus não é estabelecido porque Ele é simplesmente um Deus caprichoso que quer que você faça aquilo exatamente que Ele quer que você faça. Não, Ele tem caminhos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja. Tem coisa que você nem sabe ainda, que você deseja, e Deus vai te conduzir para lá. Aleluia. Ele conduz Filipe daquela forma. Quando olhamos para Atos capítulo 9, versículos 5 ao 7, nós vemos a conversão de Saulo. Saulo tem aquele encontro com Jesus, ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas se levanta e se conduz para Damasco, e lá vão te dizer o que você vai ter que fazer, o que vai acontecer. Não deu o plano todo. Vai para lá você vai saber o que vai acontecer. Quando o anjo aparece para Cornélio, ele vem trabalhando segundo o mesmo modo de operar de Deus. Ei, vai lá e manda pessoas assim, assim, assim para chamar Pedro. Para quê? Ele não fala para quê. Tanto é que quando Pedro chega lá, eles começam a adorar Pedro, para tu ver que eles não tinham entendido o que ia acontecer ainda. Quando Pedro tem a visão e está meditando, o Espírito Santo fala: ei, estão chegando 2 homens aí, vai em nada duvidando porque eu enviei. Não explica os detalhes. É assim que Deus trabalha. Então que tal você parar de fazer força para querer entender tudo e começar a confiar no que Deus está falando para você fazer? Deus está trabalhando em edificar você. Não tem a ver só com aonde você vai chegar, mas quem Deus quer transformar você e quem você vai se tornar até chegar no lugar que Deus tem para você. Deus é o maior interessado em edificar pessoas. Aleluia. Como se não bastasse, você vai para ver a história do apóstolo Paulo, continua da mesma forma. Ele faz uma reunião em Mileto, em Atos capítulo 20, versículos 22 ao 24. Nós vemos o apóstolo Paulo reunido com os presbíteros que ele treinou. Ele fala: olha só, é o seguinte, eu estou constrangido em meu espírito para ir para Jerusalém. Eu estou sendo guiado para ir para Jerusalém. E eu não sei o que vai acontecer lá. A única coisa que eu sei é que vai ter cadeia e tribulação, mas tudo que vai acontecer eu não sei. Mas que exemplo de fé. Ele entendeu: se Deus está mandando, eu simplesmente obedeço. Aleluia. Eu creio, irmãos, nós vamos caminhar nessas coisas, amém? Aleluia. Então nós vamos ver o tempo inteiro esse modus operandi de Deus. Sabe, Deus trabalha dessa forma. Por isso Ele conduziu Israel pelo caminho mais difícil. Entenda que muitas vezes parece que Ele está levando pelo caminho mais difícil, mas é o caminho mais preciso. É o caminho onde você vai ser mais bem sucedido. É o caminho onde você vai ser preparado. Você vai receber ferramentas. Você vai ter conexões. Todo o cenário vai ser preparado. Deus é o maior estrategista que você pode conhecer, meu irmão. Não há nenhum mais inteligente do que ele. Amém. Glória a Deus. Você leu Êxodo capítulo 13, versículo 17. Vá comigo agora para o continua ainda no capítulo 13, mas vai comigo para o versículo 20. Êxodo capítulo 13, versículo 20. Diz assim, é a continuação aí. Eu não vamos ler versículo por versículo, mas a gente vai entender o enredo. Você chegou no versículo 20? Diz assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que interessante. De dia, uma coluna de nuvem, de noite, uma coluna de fogo. Por quê? Porque o deserto, de dia, era um calor muito intenso, então tinha uma coluna de nuvem para os refrescar. De noite, era um frio muito intenso e tinha uma coluna de fogo para os aquecer, para os mostrar o caminho. Então, Deus os indicou para ir por um caminho. E por mais que não fosse o caminho mais fácil, a graça e o favor de Deus cooperavam em cada uma das necessidades. Pode ter o caminho mais perto, mas sabe, é melhor ir pelo caminho que Deus está guiando. Como diria o irmão Reagan, é melhor você estar 2 passos atrás de Jesus do que 1 na frente dele, porque 1 na frente dele, você está por conta e risco, 2 atrás dele, ele ainda está na tua frente dando segurança. Então fica ligado nas direções do Espírito, amém?
Entenda, você vai ser suprido, você vai ser guardado enquanto você estiver num lugar de obediência. Irmãos, sabe, às vezes as pessoas não entendem isso. Deus não está obrigado a honrar a minha e a sua vontade. Deus está obrigado por Ele mesmo a honrar a sua palavra. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Agora entenda, quando você andar na palavra, quando você andar na vontade de Deus, Deus se torna obrigado a agir em seu favor. Porque Ele não pode mentir. E na verdade é tudo que Ele está desejando com muita expectativa. É que Ele possa fazer intervenções. Mas existe uma parte que é minha e sua. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Entenda, existem princípios aqui da fé. Eu me aproximo de Deus em fé, crendo que Ele existe, e Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Existe uma ação sua na direção daquilo que Deus está te chamando para fazer. Agora entenda, quando você se mover nessa ação, você vai ver galardão, você vai ver graça, você vai ver favor da parte de Deus operando sobre você. Amém? Mas vamos continuar. Vá comigo para o capítulo 14. O capítulo 14, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre esse monte de nome aqui que não vai levar a gente a lugar nenhum, amém? Não sou geógrafo. O final do versículo 2 diz assim: em frente dele vos acamparei junto ao mar. Versículo 3: então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Gente, isso aqui é muito engraçado, porque Deus manda eles irem pelo caminho mais difícil. E quando chega um determinado momento, fala assim: olha, agora retrocede eles e coloca eles em tal posição. Era uma posição de um desconforto tão grande que Deus falou para Moisés: ó, Faraó vai pensar, obviamente eles estão desorientados. Mas quando você está obedecendo ao Senhor, o diabo, o mundo, quem quiser pode achar que você está desorientado. Ah, meu irmão, eles não perdem por esperar. Eu acho que você já sabe o que vai acontecer aqui nessa história. Vá para o versículo 6. A gente não vai ler tudo, e Faraó justamente pensou como foi, da forma que Deus falou, e diz assim no versículo 6: e aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Interessante isso aqui. Sabe, quando você para analisar, parece que Deus mandou eles justamente para o lugar onde ia dar tudo errado, onde ia dar ruim. Parece que Deus conduziu Israel para o fracasso. Se a gente ler a história toda, a gente vai ver que vão ter algumas pessoas que vão começar a falar incredulidade. Pô, não tinha cova suficiente no Egito não para a gente morrer lá, tinha que vir morrer aqui no deserto? Mas sabe que muitas vezes aquilo que você está chamando de problema, às vezes, eu escrevi aqui como o Senhor me inspirou, às vezes o caminho que para você não faz o menor sentido é exatamente o caminho pelo qual Deus decide te revelar para o mundo como um vencedor improvável. Parece que não faz sentido, mas irmão, se você estiver em obediência à instrução que Deus está te dando, é um tempo de confiar no Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Parece que é o caminho do problema, parece que é o caminho onde só tem desafio. Olha só, Faraó está vindo, eles estão encurralados, Faraó achando que eles estão desorientados, Faraó de um lado, deserto do outro, um exército vindo contra eles, eles não tinham a menor noção de combate, eram escravos, e o mar vermelho atrás. Olha só, que problemão. Será? Talvez você está olhando ao seu derredor aí na sua vida e tem enxergado tantos desafios e está debaixo de uma pressão tão grande. Ah, meu irmão, fica ligado, porque é numa hora dessa que o mar vermelho se abre, amém? Agora nós precisamos considerar algumas coisas, porque na realidade, para pensar comigo, Israel estava com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque eles estavam numa posição de obediência. Eles não estavam andando sozinhos, eles estavam sendo direcionados pelo Senhor. Só que aquilo que eles consideraram como comum, como algo que era motivo de desafio, diga comigo, desafio.
era justamente o lugar exato e específico onde Deus ia gerar uma grande promoção para eles. Interessante isso, né? E quando nós falamos sobre edificar pessoas, e quando nós falamos sobre propósitos, e sobre aquilo que Deus está construindo em nós e através de nós, sempre que falamos sobre pessoas, irmãos, a gente tem que pensar que ao falar de pessoas, a gente tem um grande desafio, que se chama pessoas. A gente vive num tempo onde está cheio de juiz. A internet é um lugar onde pulveriza e faz com que as pessoas cada vez mais estejam mais possuídas das suas opiniões, dos seus argumentos e dos seus achismos. Todo mundo hoje quer ter lugar de fala. E às vezes a gente acaba levando isso para dentro da igreja. Mas Deus promoveu, estabeleceu uma série de coisas para que nós sejamos ajustados. O apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele vai falar sobre os dons ministeriais que foram dados para a edificação do corpo. Ele fala da junta bem ajustada. Existe uma posição para nós, unidos como corpo de Cristo, onde nós vamos ser edificados, vamos crescer em amor e vamos alcançar uma maturidade. Mas você vai precisar de pessoas. É por isso que a gente congrega, meu irmão. E lidar com pessoas nunca vai ser algo simples, porque pessoas têm qualidades, mas pessoas também têm. Você sabe, tá vendo? Não precisa nem fazer força. Pessoas têm defeitos. Pessoas também têm suas particularidades, suas características. E muitas vezes não vai ter certo ou errado, são características. Tem aquela pessoa que gosta de um confronto, que gosta de um debate. Tem outra pessoa que odeia confronto, odeia debate. Tá aqui a Márcia, que não me deixa mentir. Tem pessoas que amam uma planilha, organizar tudo bem controlado, quer o comprovante de tudo, quer todas as notinhas e vai ser tudo bem controlado. Vai ter outro que dá nervoso só de pensar em planilha. Um é melhor do que o outro? Não, são características diferentes. E Deus sabe trabalhar com todas as características. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu dou graças a Deus que eu estou nessa casa espiritual, onde nós temos um líder que flui numa unção de governo, de liderança específica, que tem uma visão, que entende que a igreja precisa dos 5 dons ministeriais para chegar ao aperfeiçoamento, que entende as características dos seus liderados e procura colocar de maneira estratégica para a gente alcançar um objetivo específico, que tem uma visão de reino, que deseja com que a gente possa compartilhar dessas unções. Irmãos, eu não sei você, mas eu não acho muito comum, não, um pastor de uma igreja que para num determinado dia, debaixo de uma inspiração da parte de Deus, chama ministros com unções específicas. Quantas vezes a gente vai para o culto, a gente deseja tocar às vezes uma unção, e às vezes de uma maneira errada não, porque a gente honra aquela unção, e o pastor pega exatamente um dia aleatório não, porque Deus sabia desse dia, mas você entende o que eu quero dizer, e ele coloca essas pessoas com unções tão específicas, e dá a oportunidade de toda a igreja em tocar em 2 unções que ele deseja tocar, para receber em posição de mão. Isso não existe, irmão. Isso é muito fora da curva. Eu sei, porque eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estar muito tempo próximo do pastor Cláudio. Irmãos, que maravilha, que privilégio. Se você está aqui e não congrega conosco, eu não posso falar de outros lugares, eu tenho que falar do lugar com o qual eu faço parte, amém, querido? Mas você vai recebendo aí, que eu tenho certeza, se você é de outra igreja, Deus estabeleceu alguém sobre a sua vida também, com características específicas e peculiares, amém? Eu vou dizer para vocês que maravilha, nós estamos numa igreja que tem esse cuidado na edificação de pessoas, que segue a visão que nós vemos no nosso ministério, que é o Ministério Verbo da Vida. Nós não estamos usando pessoas para construir grandes prédios, nós estamos usando prédios para construir grandes pessoas, porque o coração desse ministério está nas pessoas. Irmãos, eu sou suspeito para falar. Você talvez me veja ministrando, eu vejo às vezes as pessoas, honram a minha vida. Eu sou muito grato pelo carinho que muitas pessoas têm com a minha vida, com a unção que está sobre a minha vida. E que maravilha, irmãos, mas eu sei como eu sou grato a pastor Cláudio. Porque eu poderia ser como em nada contra, nada demais. Existem pessoas que fluem na unção de ensino, e ele só flui na unção de ensino. Ele não foi treinado por outra coisa, mas a gente está num pastor que tem uma visão ampla, ao ponto de que ele vai treinar a pessoa que tem um chamado de ensino para se mover e para ministrar com mais eficácia.
Eu chego em muitos lugares para ministrar e as pessoas ficam gratas e falam, poxa, você ensina, mas você também tem muita inspiração, isso aqui, mas eu sei quem me treinou. Eu sei na unção que eu fui lá e agarrei nela. Irmãos, eu lembro como se fosse ontem, as primeiras vezes que eu ministrei nesse lugar. E o pastor depois trabalhando, eu lembro uma vez que eu ministrei, eu não lembro sobre o que eu preguei, eu ensinei aqui alguma coisa, ministrei, fluía já muito na unção de ensino. E aí quando chegou ali, aí o pastor virou para mim e falou assim, cara, foi maravilhoso, você só não terminou. Eu olhei assim para ele assim, como assim não terminei? Ele, olha, você explicou isso, isso, isso e isso. Aí você era para dizer agora o que fazer com isso. Você era para ter dito isso, isso. Quando ele falava para mim, parecia que tinha aberto o céu na minha frente e era Deus falando, era isso que eu queria que falasse no final. Eu tinha convicção por dentro que aquilo era para ter falado no final, mas ele pegou aquilo por causa da sabedoria que Deus deu a ele, a unção que Deus deu para ele, a capacidade para treinar e edificar pessoas. Aquilo mexeu comigo de uma tal forma que outros ajustes como esse me conduziram para eu chegar onde eu estou. Agora imagina se eu não tivesse me associado a essa unção, irmãos. Porque sabe, eu vou dizer para você, o pastor Cláudio, ele vai ter as características dele, ele vai ter as qualidades dele, mas ele fala de púlpito aqui, gente. Se você chegar perto da lua, a lua é muito bonita de longe. Se você chegar perto da lua, você vai ver as suas imperfeições. Agora, eu jamais vou deixar de receber da vida de ninguém por causa das suas imperfeições. Agora, eu estou citando um exemplo com o pastor Cláudio, mas isso serve para o seu líder de departamento, para o seu líder de discipulado. Se é que você está conectado com a igreja, que se você não está conectado, já era para você ter corrido para se conectar para ontem. Ah, mas esse negócio aí de vocês, a igreja é isso, as pessoas ficam às vezes fazendo algumas avaliações. Sabe de uma coisa, irmãos? Segura aí Êxodo, talvez a gente volte aí, mas abra comigo por favor a sua Bíblia rapidamente lá em Atos, no capítulo 13. Atos capítulo 13 e versículo 13, eu quero te mostrar algo. Atos capítulo 13, versículo 13, você chegou lá? Diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. Dá uma paradinha aqui comigo, só para te localizar. Aqui o apóstolo Paulo estava entrando no seu ministério apostólico, estava na sua primeira viagem missionária, ele e Barnabé, seu companheiro, fundando igrejas, cumprindo um propósito. E eles levaram com eles um rapaz chamado João, ou João Marcos. Agora olha o que diz aqui no final do versículo 13. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não sabemos o que aconteceu exatamente, mas eles estavam caminhando para um propósito, plantando e fundando igrejas, e em algum momento esse rapaz retrocedeu, decidiu voltar para Jerusalém. Fato é que o que eles estavam fazendo não era como hoje em dia, em que os ministros são recebidos com honra, né, com salinha preparada, com ar-condicionado para pregar. Não, naqueles tempos eles chegavam para pregar nos lugares e as pessoas queriam matá-los. Nessa viagem missionária aqui, que foi a primeira, inclusive Paulo foi apedrejado e dado como morto. Então eles passavam muitas pressões, perigo de morte, e esse rapaz retrocedeu em algum momento. Agora vá comigo para Atos capítulo 15, por favor. E versículo 36, algum tempo se passou, e aqui, Atos capítulo 15, versículo 36, você chegou lá? Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então eles iam sair para a sua segunda viagem missionária. Versículo 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, diga tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui, mas eu vou te explicar. Foi uma treta das brabas. Nós olhamos na Bíblia muitas vezes, quando algo vai ser enfatizado, se coloca a expressão tal, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Paulo fala sobre corrermos a nossa carreira de tal maneira. E aqui Lucas diz: eles tiveram tal desavença. Não foi uma coisa assim, não. E aí, Barnabé, vamos lá? Não, eu queria levar, não, João Marcos, não, tá bom, Deus abençoe, vai lá vocês por aqui, por aqui. Foi assim não, irmão.
Foi do jeito que são algumas reuniões em alguns lugares por aí. Graças a Deus, nunca vi nada disso perto da gente. Glória a Deus. Tal desavença. Agora deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. Mas o apóstolo Paulo, após a sua conversão, 3 anos depois, ele esteve em Jerusalém. Só que ele era alguém que perseguia e matava cristãos. Quando ele chega em Jerusalém, ele não é recebido bem lá. As pessoas não acreditam na sua conversão. Barnabé, que era um cara justo, que era um homem dos relacionamentos, era aquele cara relacional, era um homem conhecido como justo, tinha um bom testemunho da igreja, foi um cara que tinha uma propriedade, vendeu e ofertou todo o valor daquela propriedade aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé, ele fica sabendo do que estava acontecendo ali com Paulo, e ele vai lá, dá o braço para Paulo e traz Paulo para perto dos apóstolos, porque ele tinha acesso nos apóstolos. Fala, não, ó, ele se converteu mesmo. Então Barnabé é uma ponte para levar Paulo para próximo dos apóstolos. Esse mesmo Barnabé, Paulo depois saiu dali porque queriam matar ele, como sempre. E passou um tempo, quase 10 anos depois, Barnabé chegou numa igreja chamada Antioquia, e ele ia fazer parte daquela liderança. Ele viaja até Tarso para buscar o apóstolo Paulo, e leva Paulo, onde os dois vão fazer parte dele. Eles eram companheiros ministeriais que faziam parte da liderança da igreja. Barnabé foi o cara que apoiou Paulo no início, quando ninguém queria dar o braço para ele. Barnabé foi o cara que trouxe Paulo para a igreja, que foi um grande impulsionador das suas viagens missionárias. Barnabé foi o cara que fez a primeira viagem com o apóstolo Paulo, viajou por vários lugares, ele juntamente com Paulo. Quando Paulo foi apedrejado e dado como morto, Barnabé era um dos que estava lá rodeando Paulo, e oraram e o deram como vivo novamente, onde muitos acreditam, inclusive, que foi naquele momento que ele morreu, ressuscitou e teve a visão lá que ele cita lá quando ele escreve a segunda carta para a igreja de Corinto. Barnabé estava em toda essa empreitada com Paulo. Mas nesse momento aqui, Paulo é aquele colérico, o famoso dominante. Não, eu vou para cima, se tiver que atropelar todo mundo, eu vou chegar no objetivo. As pessoas são diferentes, tem um que não, tem que chegar no objetivo, eu vou, e se deixar atropela todo mundo. Tem aquele que não, eu posso até não chegar lá, mas vai todo mundo junto. São características, e Deus vai usar cada um com as suas características. Irmão, você não sabe a bênção que é você ter uma liderança que sabe se mover com essas coisas. Agora, Paulo, ele teve tal desavença com Barnabé, que ele foi para um lado e Barnabé foi para o outro. Alguém poderia olhar e falar assim, Paulo, olha, Paulo deveria ter andado um pouco mais em amor, não podia não? O cara estava com ele desde o início, e ele simplesmente quebrou o pau com Barnabé e seguiu, não quis apoiar, porque João Marcos ele desistiu, ele para lá agora, ele não vai comigo não. E aí tem gente apontando hoje defeito na igreja. Irmão, defeito sempre teve. A questão é se você vai ser daquele que fica falando dos defeitos, ou se você vai ser aquele que vai fazer parte da solução. E glória a Deus pela vida de Barnabé. Ele não desistiu de Paulo, e ele também não desistiu de João Marcos. Lá no final da sua vida e ministério, Paulo escreve a segunda carta para Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. Ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira, etc. Ele vai falar algumas coisas, mas ele vai dizer, olha, agora eu estou aqui para ser oferecido como libação. Dentro daquele contexto, ele, lá em uma das suas cartas, se eu não me engano é nessa mesma, ele vai falar, traz também Marcos, que é útil para meu ministério. Ou seja, eles se reconciliaram. Porque pessoas têm imperfeições, têm características específicas, mas a gente não para nas imperfeições das pessoas, a gente não para nas características individuais. As pessoas falam de João, o apóstolo do amor. Apóstolo do amor. O discípulo mais amado. Quem é que disse que ele era o discípulo mais amado? Ele mesmo. Sabe o que eu acho engraçado de João? A forma como ele conta a história. Por quê? Ele não registra no seu evangelho o episódio que Jesus ia entrar na aldeia de Samaritano, e os samaritanos arrumaram o problema, e ele, Tiago, fala, mestre, quer que a gente ore para Deus mandar fogo sobre ele? Isso ele não conta, o apóstolo do amor não contou isso não. Tu quer outra? Quando a gente vai falar de uma pessoa incrédula, a gente fala, não seja incrédulo igual a quem? Tomé. Interessante isso. Porque quando você olha todos os evangelhos, todos, a Bíblia vai dizer que todos eles foram incrédulos. Inclusive, todos os evangelhos vão dizer, inclusive, que Jesus apareceu ressurreto e os discípulos continuaram incrédulos. E Jesus repreendeu a incredulidade de todos os discípulos. Todos.
Todos os evangelhos registram a mesma coisa, mas o apóstolo do amor queimou Tomé. Na verdade, quando ele conta do jeito dele, ele fala que o discípulo mais amado correu, aí Pedro entrou primeiro, mas depois ele entrou e creu. Legal o jeito de João contar as coisas, né? Interessante. Vê só, quando você pega os 4 evangelhos, você pega Mateus, Marcos e Lucas contando. Aí eles falam, então, um dos discípulos, tomando a sua espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Os 3 contam. João contando, então, Simão Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O nome do servo era Malco. Eu fico pensando, se fosse hoje em dia, se o pessoal não ia cancelar apóstolo Paulo e apóstolo João. Fica ligado. Deixa eu te dizer, se eu falar para você sobre os grandes desafios que te cercam, sobre tantas coisas que podem tentar te parar, e mostrar para você que Deus, se você estiver sendo conduzido por Deus, Ele vai abrir o mar vermelho e você se anima, começa a se animar com o que eu vou te falar também. Deus vai te cercar com pessoas. Deus vai te cercar com pessoas que vão desafiar quem você é, vão desafiar suas preferências, vão desafiar suas características principais. Mas não é que você é melhor e ela é pior, ela tem algo que você precisa. Existe algo naquele seu irmão do discipulado que você precisa para ser edificado. Existe algo sobre o seu líder de discipulado, sobre os pastores auxiliares, sobre a autoridade da igreja. Existe algo que você está precisando. Deus está querendo abrir o mar vermelho. Só precisa você começar a ficar ligado e ir para o lugar que Ele te mandou. Eu vou te dizer, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo de maneira muito clara. Existem homens gemendo dentro da igreja, debaixo de circunstâncias, porque simplesmente não estão vindo no culto de homens. Existem casais que estão padecendo e caminhando para caminhos de morte, porque simplesmente não estão honrando e aproveitando as oportunidades que tem em culto de casais, em treinamentos que são oferecidos de graça muitas vezes dentro da igreja. Existem jovens que Satanás está preparando arapuca, que não percebeu, está caminhando para a morte, simplesmente porque não está frequentando um discipulado que tem uma palavra específica para você fluir nesse tempo no meio da juventude dos dias de hoje. A questão é, a oportunidade está lá, você vai seguir o fluxo? Eu creio que você vai seguir o fluxo. Eu creio que você vai seguir o fluxo. E quando eu seguir o fluxo, o que acontece? Êxodo capítulo 14, para a gente fechar. Versículo 10, diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ei, meu irmão, eu quero que você pegue isso aqui em nome de Jesus. Não se coloque nessa posição através de negligenciar e desonrar as autoridades e as conexões que Deus está colocando sobre a sua vida na igreja local. A igreja local é uma plataforma de impulsionamento para você cumprir o seu propósito, para você ser amadurecido, para você chegar no lugar que Deus tem para você. Uma festa não é feita só porque o pastor teve uma grande ideia. Tem uma visão do céu sobre uma autoridade para você agarrar e para você comprar. Tem uma conferência, tem um projeto. O que é? Eu faço parte, eu me conecto. Versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Sabe, eles estavam numa condição falando incredulidade, e aí Moisés teve que mandar eles fecharem a boca. A resposta, muitas vezes, eu quero ser fiel ao que Deus me falou. Às vezes a resposta está do seu lado. Pode estar aí na tua direita ou na tua esquerda.
Às vezes a resposta está debaixo do seu nariz, na sua boca, ou em ambos. Do seu lado tem pessoas para te influenciar, apoiar, levantar. Nós estamos no ministério onde nós amamos as pessoas e usamos as coisas. Nós usamos o prédio, amamos as pessoas. Essa igreja é forte, essa igreja é poderosa. Por quê? Porque nós andamos em amor, porque nós nos conectamos uns aos outros. Agora saiba de uma coisa: você se colocando na posição como Moisés, você entendendo que tem pessoas ao seu redor e sobre você, que tem o cheiro do seu futuro, que tem ferramentas que você precisa. Não se assuste se vier Faraó. Não se assuste com o tamanho da circunstância. Não se assuste se vier com 600 cavaleiros. Não se assuste se parecer que você não tem a menor condição de superar os desafios. Deus se move, o mar se abre, vem coluna de fogo, coluna de nuvem, trabalha em seu favor e você atravessa em direção da terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.